Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem interessantes do livro A Única Coisa. Oi. Sim, a premissa é, simples, né? Mas o impacto... É enorme. A ideia de que focar numa única coisa pode trazer resultados assim, extraordinários. Exato. E a gente vai explorar como isso funciona na prática, né? Usando o livro como base. Legal. E tem a história do próprio autor, que é bem marcante. Ele foi de quase falir. Isso. Pro sucesso, né? Depois que identificou a única coisa dele na época. Aquelas 14 pessoas. Isso. E ele largou tudo, até o cargo de CEO, para focar nisso. É uma virada em tanto. Com certeza. E isso mostra bem o princípio central, sabe? Focar na única coisa mais importante. Faz o resto ficar mais fácil. Ou até desnecessário. Exatamente. Lembra muito o princípio de Pareto, 80-20. Ah, sim. A minoria dos esforços gerando a maioria dos resultados. Isso. A chave é achar esses 20% que realmente importam. Porque nem tudo tem o mesmo peso, né? Faz sentido. E para ilustrar o poder de começar certo, mesmo pequeno, tem a analogia do dominó. Que é ótima. Mas não é só um dominó derrubando o outro igual, né? Tem a sacada da progressão geométrica. Isso, do Whitehead. Um dominó pode derrubar outro 50% maior. Imagina o efeito disso. É exponencial. Começa pequeno e o resultado pode ser, assim, gigantesco. Mostra o poder acumulado. E como o sucesso é construído em sequência, né? Um passo de cada vez. Perfeito. Um foco de cada vez. Pensa nas empresas. A Apple, por exemplo. Não lançaram tudo junto, né? Foi o Mac, depois... Aí veio o iTunes, iPod, iPhone, iPad. Cada um no seu tempo, construindo em cima do anterior. E pessoas também. O Bill Gates, por exemplo. Sim. Foco total no Basic no começo, depois mudou a energia para filantropia, para as vacinas. É um tijolo de cada vez. Entendi. Mas assim, na prática parece fácil. Só que o livro fala que a gente cai em umas armadilhas, umas mentiras. Ah, sim. As mentiras que nos impedem de focar. A primeira é achar que tudo importa igual. E a outra clássica. Multitarefa. Achar que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é produtivo. E não é, né? A pesquisa mostra que a gente perde quase 30% do tempo e ainda erra mais. É dividir a atenção e diluir o impacto. Preocupante. E tem outra mentira ligada a isso. A de precisar ter disciplina o tempo todo. Exato. O livro fala mais em disciplina seletiva, né? Como assim seletiva? Não é ser um robô disciplinado 24 horas por dia. É ter disciplina suficiente para criar hábitos fortes em torno da sua única coisa. Ah, focar a disciplina para criar o hábito. Isso. Demora um tempo, uns 66 dias em média, segundo um estudo lá. Mas depois que o hábito pega, exige bem menos energia, menos força de vontade. Falando em força de vontade, essa é outra mentira, né? Achar que ela não acaba. Essa é crucial. É como uma bateria mesmo. Que vai descarregando. Exatamente. Cada decisão, cada esforço gasta um pouco. Por isso é bom fazer o mais importante de manhã, com a bateria cheia. Até a comida influencia. A glicose, né? Tem estudos sobre isso. Sim, e isso bate de frente com aquela ideia de vida equilibrada. Que o livro também questiona. Ele propõe contrabalancear. O que seria isso? É aceitar que para ter resultado top numa área, você vai ter períodos de foco intenso. Desequilibra um pouco. E aí? E aí você compensa. Depois da imersão no trabalho, na única coisa, você dedica atenção consciente para as outras áreas. Família, saúde. É um movimento, não um estado fixo de equilíbrio. Entendi. É um balanço dinâmico. Mas bom, como a gente acha essa tal única coisa? A ferramenta-chave é a pergunta foco. É simples, mas poderosa. Qual é mesmo? Qual é a única coisa que posso fazer, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Boa. E serve para tudo, pro geral e pro agora. Sim. Para definir seu propósito maior, para saber qual a prioridade do momento e para guiar o que fazer hoje mesmo. É uma bússola. E depois de achar a coisa, tem que proteger o tempo para ela, imagina. Com certeza. Aí entra o time blocking, bloquear tempo na agenda. Tratar esse tempo como o compromisso mais importante do dia. Exato, blocos longos, sem interrupção. E não esquecer de bloquear tempo para descanso e para planejar também, claro. Mas mesmo com tudo isso, ainda tem os ladrões à produtividade, né? Sim, 4 principais. Primeiro,
não saber dizer não. Ah, difícil isso. Muito. Segundo, o medo do caos. Focar muito numa coisa pode bagunçar outras temporariamente. E a gente foge disso, né? Sim. Terceiro, maus hábitos de saúde, sem energia, sem foco. E quarto, o ambiente. Pessoas ou lugar que não ajudam. Tem que gerenciar tudo isso para proteger o foco. Basicamente. Então, recapitulando, a chave é ter clareza da sua única coisa e agir nela consistentemente. A pergunta foco ajuda a manter essa clareza. Perfeito. Pra gente fechar, tem aquela história Cherokee, né? Dos dois lobos dentro da gente. Medo e dúvida contra fé e ação. E vence aquele que a gente alimenta. Focar na única coisa é alimentar o lobo da fé, da ação. Uma ótima reflexão. Fica a pergunta, né? Qual lobo a gente está alimentando hoje? Qual é a nossa única coisa que vai fazer toda a diferença?